Você acha que a leitura dos clássicos é difícil, vai ser complicada, fica adiando ler determinados livros? Bom, eu não sei se você é assim, mas eu era assim. Tinha alguns livros, tipo Shakespeare, tipo Dickens, que eu ficava, peraí, daqui a pouco eu leio. Eu preferia ler uma literatura de entretenimento, que a gente chama. Mas eu percebi no projeto Clássicos aqui do canal que isso aí era um preconceito meu. E eu vou mostrar aqui que tem literatura clássica, autores clássicos que são super tranquilos de ler e super divertidos. Mas antes eu só queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal e curtirem esse vídeo se vocês gostarem. Tem as redes sociais também com conteúdos diferentes. Espero que vocês gostem. Vamos para o clássico fácil de ler. Talvez seja importante a gente falar um pouquinho do que é um clássico. E aqui a definição, ou as definições, são do Ítalo Calvino, que ele escreveu em Por que Ler os Clássicos? Eu acho que é esse o título, onde ele coloca no mínimo 10 definições de literatura clássica, que não é aquilo que os especialistas, a academia indica, ou o que veio da Grécia Antiga, enfim. O clássico é aquele livro que ele é sempre novo a cada leitura, a cada releitura. Quando você lê pela primeira vez, você sente uma familiaridade, ele é atemporal, ele preenche espaços dentro de você que você nunca pensou que existissem, você se identifica, você tem um espelho, você tem, enfim, várias definições do que é um livro clássico, que sobrevive ao tempo, que foi ontem, é hoje e será amanhã um bom livro para a gente ler. Então, eu vou mostrar aqui para vocês que não são livros complicados, porque a gente também associa esses livros que têm esse renome, essa história, como algo que a gente, não é para mim, não vai dar para entender, não sei se eu tô afim, vai ser pesado, não vou conseguir sair das primeiras páginas. A gente tem todas essas ideias e eu não sou diferente, não. Eu tô falando de mim como leitora. Eu comecei lendo Sidney Sheldon quando era criança, mais entretenimento que isso, impossível, um pouco deslocado para minha idade, mas me conquistou. Eu lia muita Agatha Christie, que eu considero um clássico do suspense, do policial. E para entrar nesses clássicos mais reconhecidos, digamos, eu fiquei um pouquinho ansiosa e por isso eu criei o Projeto Clássicos, que me mostrou que isso era coisa da minha cabeça, que os clássicos são livros incríveis e que eles não precisam ser difíceis de ser lidos, eles não precisam ser gigantes, eles não precisam de um esforço, não, é uma leitura agradável como qualquer outra, eu vou provar isso para vocês. A começar por um dos primeiros livros clássicos que eu li no projeto, foi o Frankenstein, da Mary Shelley, esse prodígio de escritora, que escreveu, antes de completar 18 anos, essa obra-prima gótica de terror, que já teve inúmeras adaptações para o cinema. Gente, Frankenstein é tranquilo de ler, ele tem essa atmosfera sombria, essa originalidade dessa garota de 17 anos que tinha uma vida muito maluca com o marido dela, o Percy Shelley, se não me engano, o poeta. A mãe morreu, a mãe que era uma feminista, uma das primeiras feministas, autoras feministas. Ela morre logo depois do parto, ela é criada pelo pai. E quando ela termina de escrever Frankenstein, as pessoas, ela não assina a obra, fica como se fosse do pai dela. É depois de um tempo que se reconhece a autoria dela. Isso aí era uma coisa muito frequente de acontecer. Então, toda essa história incrível, além do próprio Frankenstein ser uma história incrível, é uma leitura muito tranquila. Você não vai encontrar dificuldade, ela faz ficar interessante. Apesar de séculos atrás, né, de ter sido escrita há séculos atrás, ela é incrível.
incrível! Você vai se surpreender. Então, quer começar com um livro tranquilo, mas que tem essa pegada mais sombria? É o Frankenstein. Ah, não quero, apesar que essa aqui tem uma pegadinha sombrinha também, um pouquinho. Tô falando do Dickens, do Charles Dickens, e um conto de Natal ou um cântico de Natal. Olha como é fininho. E aqui a gente vai encontrar um pouco desse Dickens genial. Ele era um dos autores da época dele que conseguiu sobreviver como escritor. Isso nem sempre é possível, até nos dias de hoje, devo dizer. Mas ele conseguiu, ele era o cara que levava as notícias, as histórias para as pessoas. Eles liam em praça pública para aqueles que eram analfabetos. Olha que interessante! E um conto de Natal é aquela história clássica que também tem inúmeras adaptações para o cinema, para a TV, onde a gente vai encontrar uma pessoa que tem uma avareza muito grande e na véspera de Natal vai receber a visita de 3 fantasmas que vão fazê-la refletir. O Scrooge, Sr. Scrooge, vai refletir sobre a vida que ele está levando. Gente, é muito legal. Agora eu vou trazer para uma coisa mais moderninha. Todos esses eu li no meu primeiro ano de Projeto Clássicos aqui do canal e foi muito tranquilo. Eu vou trazer um outro que eu sempre tive vontade de ler, porque as pessoas falam demais, tem uma polêmica em cima, e eu ficava sempre curiosa com o Salinger e o Apanhador no Campo de Centeio. Ficava, gente, que livro é esse, o Apanhador no Campo de Centeio? Só o título já me deixava intrigada. Quando se começa a pesquisar sobre o Salinger, ele é um cara que para os escritores é bem importante, porque ele defendeu muito os direitos autorais. Esse livro aqui, ele não teve os direitos autorais dele vendidos. Ele foi mantido até e continua mantido até hoje. E aqui a gente tem uma história de um rapaz, ligeiramente como qualquer rapaz, né, aí na sua adolescência, saindo da adolescência, passando por inúmeras dificuldades, meio que esquecido pela família. Enfim, essas pessoas que não se enquadram quando são jovens nos moldes que se espera. É isso que a gente vai encontrar aqui. Ele vai viver uma aventura em Nova York. Ele que está sendo expulso já do, sei lá, do 3º colégio, e isso está complicando bastante a vida dele. E é isso que a gente vai saber. Essa aventura desse rapaz. E é muito legal, é uma história divertida, uma história dinâmica, você se coloca inúmeras vezes na pele desse rapaz. Você foi também adolescente, ou enfim, ou você saiu há pouco tempo da adolescência. Isso não muda, isso você pode estar em qualquer século que você passou por uma transformação. É o rito de passagem para a vida adulta. E aqui é maravilhosa essa história. Claro que ela tem esse lado polêmico, porque o cara que matou o John Lennon foi pego com um livro desses embaixo do braço depois do assassinato. Tem esse lance, sabe, gente? Esse é um dos lances. E, enfim, que isso teria de alguma forma influenciado o cara, não tem nada a ver, tá, gente? Mas eu acho que a polêmica é interessante também e vai dar mais uma pimentinha para sua leitura. Isso aqui tem alguma coisa fora do normal? Não. Como eu disse, é esse rapaz se transformando num homem e encarando os problemas que todos nós temos, que ele tem, e é muito legal e muito divertido. Uma outra leitura que eu acho que já entrou no 2º ano do projeto, eu não tenho certeza, já perdi a ordem dos fatores, mas aqui é a Harper Lee e O Sol é para Todos. Esse é um clássico americano mais recente, do século passado, que é adotado em todas as escolas americanas, é uma leitura obrigatória e que é maravilhoso. A gente vai pegar uma história do sul dos Estados Unidos, que sempre foi mais ligado à escravidão, tem esses resquícios da guerra e tudo mais, tem toda uma sociedade formada
nesses moldes, a gente vai ver uma narrativa vindo de uma garotinha e ela vai crescendo e vai contando na perspectiva dela o que acontece ali na cidadezinha dela, onde o pai, que é advogado, tem que solucionar uma série de questões, dentre elas defender um homem preto que é preso injustamente. E mais, imagina a salada mista e a confusão se estabelecendo. Gente, é a coisa mais linda esse livro. Coisa mais linda, mais linda, mais linda, mais linda. Pronto, sintetizei o que importa. Aí vocês podem pensar, eu queria ler os russos, os clássicos russos, porque os russos são muito bons mesmo. Mas como é que eu vou começar com Ana Karenina desse tamanho? Vou começar, Dostoiévski, que é muito difícil, eu não... Crime e Castigo. Gente, Dostoiévski é mágico, é demais. E vocês podem começar com livros da primeira fase do Dostoiévski, onde se enquadra Noites Brancas. Olha como é fininho, como é tranquilo. Eu disse primeira fase porque o Dostoiévski, na biografia dele, ele é contado o que aconteceu, a coisa incrível que aconteceu com ele. Ele foi preso pelo czar na época, acusado de traição, ele e mais um monte de escritores que ele, na verdade, mal sabia do que era feito nas reuniões desses escritores, ele era meio outsider, ele não se misturava muito a ninguém. O Dostoiévski sempre foi meio diferente, meio diferentão. Ele tentava ir nessas reuniões, mas ele não conspirava coisa nenhuma. Ele tentava ser escritor, se achar no mundo e acabou no meio da noite acordado pela guarda do czar e sendo preso. Ficou 1 ano preso e aí foi proferida a sentença de fuzilamento para todos esses caras. O irmão do Dostoiévski foi preso também, mas ele logo foi liberado porque constatou-se que ele não tinha nada a ver com a história. Mas o Dostoiévski não, ficou preso. E aí foram divididos em grupos desses escritores presos para serem fuzilados. Foi para a cerimônia de fuzilamento, o primeiro pelotão foi para o muro, com o capuz na cabeça, os caras com as armas, e preparar, apontar. Quando ia falar fogo, o Dostoiévski... Só voltando um pouco, ele estava no segundo pelotão. Ele ia assistir o fuzilamento do primeiro pelotão para depois ser fuzilado. Então e tinham outros pelotões, era bastante gente presa. E isso era o que ia acontecer quando ia ser dada a ordem de atirar naquelas pessoas. O czar aparece e fala... gente, vocês estão perdoados, tá? Eu só queria mostrar pra vocês quem manda aqui, né? Sou eu, o czar. Eu queria dar uma lição em vocês, para que vocês acreditassem mesmo que vocês iam morrer, mas eu sou tão generoso que vocês só vão pra Sibéria ficar presos pra sempre. Muito melhor que morrer fuzilado. Olha que loucurinha, é sério. Eu tô falando um pouco mais... despojada dessa história, mas foi sério, muito sério. Teve um amigo do Dostoiévski que estava nesse primeiro pelotão, ele enlouqueceu, acabou a vida dele. O amigo do Dostoiévski achou que ia morrer e enlouqueceu. O Dostoiévski, por sua vez, ele se iluminou com essa experiência, ele ficou preso assim na Sibéria, mas foi perdoado, voltou. Noites Brancas é da fase antes desse episódio que eu acabei de contar. Então ele é mais tranquilo, é mais romântico. Noites Brancas acontecem em São Petersburgo, no verão. Nunca escurece, é tão ao norte que nunca escurece de vez, então eles chamam de Noites Brancas. Então a gente vai conhecer um dos personagens típicos do Dostoiévski, meio introspectivo, problemático, que conhece uma moça numa ponte ali de São Petersburgo, numa dessas Noites Brancas. Então é uma história mais tranquila. E Dostoiévski, gente, a gente tem que ler tudo, mas é um bom começo com Noites Brancas. E para terminar aqui o vídeo, vamos para Shakespeare e tragédias. Aí vocês vão pensar, nossa, ela ficou maluca, é difícil ler Shakespeare, ainda mais as tragédias. Aqui a gente tem as 4 grandes do Bardo, mas o que eu li
No segundo ano de projeto clássicos, e que eu achei tranquilo, foi Otelo e Macbeth. Otelo é para quem gosta de uma história de ciúmes. E o Macbeth é para quem quer explorar a ambição humana. Eu particularmente sugiro Macbeth, porque é uma história que vai além da ambição, que é um tema muito moderno, né? Qualquer empresa que a gente for trabalhar vai estimular a nossa ambição, não é verdade? Pois é, eu acho que Macbeth é muito atual, apesar de ter sido escrito há 500 anos atrás, é tão atual quanto e traz muitas reflexões de vida, frases incríveis do Shakespeare, e não é difícil de ler não, gente, eu garanto que foi a minha primeira leitura. Eu comecei com Otelo, aí depois fui pro Macbeth, mas eu acho Macbeth, pro meu gosto, muito interessante e muito legal, e para começar nessa seara de Shakespeare é uma boa ideia. Aliás, todos os livros que eu trouxe aqui hoje são livros fáceis de ler, que empolgam, e vocês vão ler clássicos sem perceber que estão lendo esses clássicos e nunca vão esquecer essas histórias. É isso, eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo.